Olha para a tua mão assim. A sua mão tem fogo? Então estenda para cá então. Vamos abençoar a vida, né, do servo do Senhor. Sabemos que já é abençoado, mas que o Senhor possa nesta noite derramar sobre a vida dele uma porção dobrada do teu Espírito, para que ele possa ministrar uma palavra ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, rogamos ao Senhor, que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre a vida do teu filho, Pai, uma porção dobrada do teu Espírito, para que ele possa, meu Deus, nesta noite, falar aos nossos corações. Deus, que ele possa falar, meu Pai, aquilo que o Senhor quer que ele fale, não o que nós queremos ouvir. Pai, que o Senhor venha fazer do teu filho um canal de bênção para a nossa vida. Deus, use ele com poder, com graça, com ousadia e com intrepidez, em o nome de Jesus. Todos digam? Amém. Todos digam? Amém. Quem está vivo, dê um glória. Glória. Quem está vivo, dê um glória. Aleluia. Canta também, ó. Oh, maravilha. No final nós vamos cantar junto a música aí. Deus me livre, né? Ô irmão, Deus me livre é só eu. O Miguel manda bem. Nesta oportunidade eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que mais uma vez, motivo de muita alegria estar aqui com esta igreja, que como eu digo, sempre que aqui venho sou muito bem tratado, muito bem recebido e volto para casa com uma alegria muito grande no meu coração. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Depois o pastor Alão, pastor desta igreja, juntamente com a sua digníssima esposa, com toda a sua família, com todo esse ministério que tem acreditado na chamada de Deus em nossa vida. É um privilégio, pastor Alão, estar aqui nesta festividade, 34º ano de aniversário de vida desta igreja. Eu estava dizendo para o pastor Alain, no ano que eu nasci, é o ano que esta igreja nasceu, 34 anos. Então, para mim, é uma gratificação muito grande estar aqui com vocês. Me senti honrado quando pude ver naquele banner pregadores, grandes, ilustres pregadores, que é referência para nós. E ali eu pensei, só Deus para me colocar no meio de homens como esse. Mas o Senhor, por sua bondade, Ele vai me usar como usou o meu pastor Davi aqui ontem, vai usar o pastor Alain, vai usar o pastor Dante, porque quem marcou este evento foi Deus, irmãos. Antes que fosse arquitetado pela igreja, antes da fundação de todas as coisas, alguém já tinha arquitetado este momento. Assim como a sua estadia aqui nesta noite. Você não veio por um acaso, mas é o Espírito Santo que te trouxe, te dizendo, vai lá, tem uma palavra para você nesta noite. Então eu quero agradecer as saudações de boas-vindas ao missionário Diego, que sempre tem nos acompanhado aqui e ali pregando a palavra de Deus. Obrigado a todos pelo carinho, amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo de número 13. Nós vamos ler aqui 3 versículos intercalados, que se faz necessário para a compreensão da mensagem desta noite. Hoje eu vim trazer uma mensagem de restauração, irmãos. Deus quer restaurar vidas aqui nesta noite, tantos daqueles que aqui estão, como aqueles que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida. Peço licença para adentrar na tua casa e levar a palavra de Deus ao teu coração. Deus tem renovo para você também. Juízes capítulo de número 13. Vamos ler versos 24 e 25. Aleluias. Juízes capítulo de número 13, versículo 24 e 25. Diz assim: Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Aqui é o começo do chamado de Sansão. Juízes capítulo 16, versículos, primeiro versículo agora, versículo 20. Juízes capítulo 16, versículo 20. Diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A queda de Sansão. Versículo 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. A restauração de Sansão. Eu quero que você grave muito bem este versículo 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Algumas traduções diz como era antes. Amém?
Os irmãos podem tomar assento e podem glorificar o nome do Senhor. Se tem uma coisa que não me atrapalha pregar, irmãos, é glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluias. Pastor Alain, quando nos fez o convite, nos deu liberdade para buscar de Deus uma mensagem. E como se alguém tiver visto no banner, no cartaz, o tema, João 15, 5, que Jesus disse: eu sou a figueira e vós sois os ramos. Se vocês estiverem em mim, eu estiver em vós, vocês podem fazer todas as coisas. Mas ao contrário, sem Ele nada nós podemos fazer. Em um dado momento desta mensagem eu vou linkar isso. Vou, como se diz, fazer um paralelo entre isso que Jesus disse com o que acontece na vida de Sansão. A história é o seguinte, irmãos. O livro de Juízes é o livro em que a nação de Israel mais pecou contra Deus. É um momento em que Israel mais virou as costas para Deus. E como eu disse aqui, uma certa feita, era como se fosse um ciclo vicioso. Parece que naquela época a nação não servia a Deus, mas servia ao próprio juiz, ao próprio homem. Porque o que acontecia era o seguinte: a nação de Israel virava as costas para Deus. Deus permitiu uma nação estrangeira vir e subjugar a nação de Israel. O que a nação fazia? Lembrava da arma que eles tinham, que era a mais preciosa, que é o clamor. Quando eles clamavam, Deus ouvia o clamor do povo. E o que Deus fazia? Levantava um juiz. Este juiz libertava o povo da opressão da nação estrangeira, e agora o povo voltava para Deus. Porém, quando aquele juiz morria, mais uma vez a nação se perdia. E aí que Deus tinha que permitir outra nação estrangeira subjugar a nação de Israel. Israel clamava, Deus levantava outro juiz, o juiz libertava e o povo voltava para Deus. Foi um ciclo vicioso. Por mais ou menos 15 vezes isso aconteceu. E por várias vezes e por vários anos, diante da desobediência de Israel, eles serviram a tanta nação estrangeira. Por quê? Porque não queria ficar debaixo da obediência. Deus queria conduzi-los por um caminho reto, de retidão, por um caminho de prosperidade. Mas eles sempre viravam as costas para Deus e, vez e outra, estavam sendo subjugados e oprimidos. Agora a nação vira as costas para Deus. E levanta-se um dos maiores inimigos da nação de Israel, os filisteus. 40 anos, Israel sendo subjugada, Israel sendo oprimida, sendo assolada. E aí que o povo lembrou, chegou a hora de clamar, chegou a hora de buscar de Deus o socorro. Quando Deus clama, quando o povo clama, Deus ouve o clamor. E a Bíblia diz que lá na terra de Zorá, um homem da tribo de Dan, por nome Manoá, estando ali nos seus afazeres, quem sabe com a sua esposa, e de repente é a esposa dele que vai receber a visita do anjo. É a esposa de Manoá que vai receber a visita do anjo do Senhor. Ele chega para esta mulher e faz uma promessa: olha, você vai dar à luz, você vai ter um filho. Eu sei que você é estéril, que você não pode na ótica humana, mas você vai gerar um menino. Mas a partir de agora, tem uma procedência regulada, proceda de forma diferente, porque você não vai poder beber bebida forte mais, e você não vai poder tocar em cadáver, tocar em coisa imunda. Esta mulher recebe esta palavra porque qual mulher estéril, irmãos, não queria dar à luz? Naquela época a mulher estéril era conhecida como amaldiçoada, como uma mulher miserável. Então quando ela recebe esta mensagem de esperança, ela corre até o seu marido Manoá e diz: olha, eu recebi a visita de um varão, de um homem que me prometeu tais coisas. Manoá também queria ver quem é que fez esta promessa. E não bastasse isso, o anjo voltou mais uma vez para confirmar aquilo que ele tinha falado. E desta feita agora Manoá teve a oportunidade de ver o anjo, de ver o Senhor fazendo esta promessa. A partir dali a vida deste casal muda, porque através do ventre desta mulher que Deus decidiu abrir a madre para trazer a solução para a nação de Israel. De onde não poderia vir talvez um filho, de onde não poderia acontecer um milagre, Deus usa esta mulher improvável para que ela pudesse gerar a solução para o povo. De repente, esta mulher está no período de gestação. A barriga desta mulher começa a crescer. Ela muda o seu hábito, porque agora ela não bebe bebida forte, ela não toca em coisa imunda. Ela se privou de algumas coisas porque ela sabia
que aquele que estava no ventre dela não era apenas um menino qualquer, mas seria aquele que libertaria a nação de Israel. Ela tem todo cuidado com essa gestação, com esta criança que está no ventre. Quero imaginar eu que quando completa-se o período de 9 meses, o menino nasce. Manoá se alegra ao deparar com o choro do menino, porque qualquer pai queria ter um filho, um homem, ainda mais uma promessa de Deus. Coloca-se o nome dele de Sansão. E o menino agora começa a crescer. E a Bíblia diz que ele cresce diante do Senhor e Deus decide o abençoar. A vida de Sansão desde o começo, desde sua infância, não foi fácil. Porque ele nasceu com uma promessa. Ele nasceu com uma responsabilidade muito grande. Porque estava sobre os ombros dele uma nação inteira. Sansão cresce, quero imaginar, pastor Alain, que quando Sansão chega no período de 12 anos, é um período, quem sabe, o garoto começa com tantas perguntas, com os porquês da vida, fase da adolescência, entrando na adolescência. Eu imagino o Sansão um dia chegando perto do seu pai e dizendo assim: olha, pai, por que para mim tudo é difícil? Por que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo? Porque segundo o anjo, Sansão, este menino, deveria ser um nazireu, ou seja, separado desde o ventre da sua mãe. Sansão não poderia passar navalha no seu cabelo. Ele não poderia beber bebida forte, ele não poderia tocar em coisa imunda. Então desde sua infância a vida dele é restrita. Ele vive uma vida de separação. Então imagine esse diálogo dele com Manoá, o seu pai, dizendo: mas pai, por que para mim é assim? Eu fico olhando os meus amigos na rua, eles fazem o que querem e eu não posso. Por que eu não posso? E quem sabe Manoá pela 30ª vez falando com o seu filho Sansão: é porque você não é como todo mundo. Você não é apenas mais um, Sansão, mas você veio através de um milagre. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. É por isso que a sua vida é diferente. É por isso que você não pode fazer aquilo que qualquer um faz. E eu já abro um parênteses para dizer uma coisa para você. Talvez você se pergunta isso: por que lá na escola todo mundo faz as coisas do jeito que faz, e quando você faz isso aqui, alguém já te critica e fala: você não é cristão? Aí você se pergunta: mas por que comigo acontece isso? Por quê? Porque você é diferente. Você não é mais um na multidão, não. Você é alguém que Deus te chamou para ser separado, para ser diferente. Na escola, no trabalho, na tua casa, onde você passar, você é luz e você é o sal da terra. E privilégios implica em responsabilidades, irmãos. É muito bom ser escolhido por Deus, mas implica em responsabilidade. E a responsabilidade às vezes ela é dura, irmãos, porque há uma cobrança muito grande sobre a tua vida. Mas continue assim. Continue vivendo uma vida restrita mesmo. Continue vivendo uma vida assim que todo mundo olha e fala: para que isso? Para que ficar lendo Bíblia? Para que ficar orando? Deixa zombar de você, porque o que Deus tem para você é muito maior. Sansão até quando pôde, porque você tem o seu filho, eu tenho um menino de 12 anos e uma menina de 2. Até um dado momento você tem controle sobre os seus filhos. E enquanto Manoá e sua esposa teve controle sobre a vida de Sansão, com certeza eles conduziram por um caminho reto. Só que chegou um dia na vida deste jovem que ele entendeu: agora eu vou mandar a minha vida. Eu não preciso mais de pai, não preciso mais de mãe, eu quero tomar as minhas próprias decisões. Eu não sei se Sansão agora tinha 18 anos, mas agora ele começa a fazer tudo errado. Ele começa a sair do propósito de Deus que Deus tinha arquitetado para ele. E a Bíblia diz que ele desce lá em Timnate, numa cidade filisteia, e ele se apaixona por uma mulher filisteia. Observe que a nação dos filisteus era quem subjugava Israel, e Sansão veio para libertá-los. Mas Sansão agora está fazendo aliança com a nação dos filisteus. Ele desce em Tímina e apaixona por uma mulher, e ele volta para casa. Chega o teu pai e tua mãe e diz assim: olha, eu vi uma moça lá em Tímina e eu me apaixonei por ela. O pai dele, Manoá, diz: Sansão, mas não podemos fazer isso, Sansão. É errado nós fazemos assim sempre. Deus não permitiu que a gente faça aliança com estrangeiros. Será que não tem mulher entre aqui os teus irmãos, Sansão? Sabe o que Sansão disse? Ela agradou os meus olhos, eu quero ela. Concupiscência dos olhos. Sansão está dizendo para os pais deles assim: olha, eu não quero saber a opinião de vocês. Eu não sei se vocês vão gostar ou não vai, mas eu vim aqui para dar a notícia: olha, eu vou me casar com ela. E eu não quero nem saber. Manoá, enquanto pôde, tentou, mas quando ele viu que o filho já estava decidido, ele deixou. Em uma dessas, conhecendo essa namorada, essa futura esposa, Sansão desce para Tímina e agora ele está retornando. Só que no caminho a Bíblia diz que um filhote de leão
se levanta contra Sansão. Eu li aqui no capítulo 3, versículo 24 e 25, que o Espírito Santo descia ou se possava de tempo em tempo de Sansão. Sansão é um dos juízes que tinha, na ótica humana, tudo favorável, tudo em vantagem aos outros juízes, porque ele foi capacitado de uma força sobre-humana. Mas o Espírito se apossava, e naquela época do Antigo Testamento era assim: o Espírito não habitava, mas ele vinha, manifestava e voltava para o céu. O Espírito se apossava de Sansão e capacitava ele de uma força muito grande. Quando o filhote de leão veio contra Sansão, ele pega o filhote de leão e como se rasgasse ele no meio com a sua força. Ele pega o filhote de leão, joga no meio do mato, volta para sua casa e depois mais uma vez desce a Tímina para rever a sua futura esposa. Nessa volta, pelo caminho, Sansão lembra do leão. Ele lembra de uma luta que ele venceu há tempos atrás. E aqui é o perigo, pastor Alain, quando alguém quer mexer em algo que ele já venceu e que é coisa do passado. Não mexa naquilo que você já venceu. Não mexa naquilo que você deixou para trás, como diz o apóstolo Paulo, e esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo adiante, porque eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo. Tem gente que está mexendo no que é não para mexer mais, coisa que já ficou para trás. Não vai lá mexer, porque é prejuízo. Sansão vai lá, irmãos. Só que Satanás tem suas estratégias. O cadáver de leão tinha um favo de mel nele. Lembra que um dos votos que Sansão não poderia quebrar é tocar no cadáver, em coisa imunda? Quando ele vê o mel, ele não se atém ao que está em volta do mel, mas ele é atraído pelo mel. E quando ele toca no mel, consequentemente, ele toca no cadáver. Primeiro voto do nazireado sendo quebrado. Nem tudo que reluz é ouro. Satanás não vai colocar coisa ruim aos olhos humanos para você perceber. Ele vai te atrair com a coisa que você gosta. Ele vai colocar nos seus olhos e você vai dizer assim: é bonito, é agradável, mas deixa eu dizer uma coisa: é veneno, é morte para a tua vida espiritual. Está parecendo que é agradável, está parecendo que é atraente, mas sabe o que Satanás está querendo fazer? É te dar uma rasteira e quebrar a sua comunhão com Deus. Então não se deixe levar pelo mel, mas você tem comunhão com Deus. Não se deixe levar pelo mel. Não se deixe levar pelas bandejas de Satanás. Ele quebra o primeiro voto nazireado e parece que alguém no céu está olhando e dizendo: não, Sansão, não faça isso. O que é que você está fazendo? Sansão, ele toca no cadáver, ele pega o mel, leva para sua mãe e para o seu pai. Só que o que me chama a atenção é que Sansão não conta para o pai dele, não conta para a mãe dele de onde veio o mel. Porque se ele dissesse: eu tirei do cadáver, o pai dele, mas a mãe dele ia puxar a orelha dele, Então sabe o que Sansão faz? Eu vou esconder. Ninguém viu mesmo. Foi no meio do mato mesmo. Foi escondido mesmo. Eu vou continuar empurrando a minha vida com a barriga. Ninguém sabe de nada. Só que se a mãe e o pai de Sansão não viu, tem alguém que o salmista diz que ele sonda e nos conhece. É alguém que nos vê quando os olhos humanos não nos assistem. É alguém que nos vê quando a porta do nosso quarto está trancada. É alguém que consegue acessar o meu telefone ainda que eu tenha uma senha nele. Ele vê aquilo que o meu pai, que o meu líder, que o meu pastor, que a minha esposa não vê. E Sansão esqueceu disso. Quem não poderia ver, viu. Mas ele continuou empurrando com a barriga. Afinal de contas, o Espírito Santo ainda se apossa dele. O Espírito Santo ainda se manifesta na vida dele. Então para que contar? Tem muita gente assim, pastor Alain, que está pregando para aqui e acolá. Estão rompendo fronteiras. E todo mundo está dizendo assim: é santo, é homem de Deus, mas está vivendo uma vida de pecado. Mas como Deus, por misericórdia, usa, a pessoa não conserta. Ou seja, vou continuar, vou levar de qualquer jeito mesmo. Nem sempre Deus está nos usando, irmãos, quer dizer que nós estamos no centro da vontade dele. Deus pode me usar aqui nesta noite, ainda que eu estiver errado. Ele poderia me usar, sabe por quê? Porque alguém que saiu de casa e não tem nada a ver com isso, dobrou o joelho e falou: Deus, fala comigo. E aí Deus, por amor à igreja, Ele pode me usar. Ele pode me usar para falar com alguém.
Então nem sempre está sendo usado quer dizer que eu estou no centro da vontade. É a misericórdia. Era a misericórdia na vida de Sansão. Mas ele não entendeu. Quebrou o primeiro voto. Agora, ele desce a Tímina para consolidar ou para efetivar de fato este casamento. Ele vai se relacionar com esta mulher ali, ele se casa. Porém, ele dá um enigma para que eles pudessem decifrar, os amigos, os filisteus. E ninguém conseguia decifrar o enigma até então. Mas Sansão, ele já abre o seu coração para essa sua iniciante, para essa sua futura esposa, ali até então. Ele conta para ela qual era o enigma. E esta mulher conta para os filisteus, para aquelas pessoas ali. E depois Sansão pergunta qual era o enigma e eles desvendaram. E Sansão ficou bravo demais. Só que vale dizer que nesta festa, neste dia, Sansão deu um grande banquete. E como costume da época, qualquer um que financiava um banquete, ele era praticamente obrigado a participar do mesmo. Sansão, ele deu o banquete e participa do banquete. Sabe o que acontece? Ele quebra o segundo voto do nazireado. Ele não podia beber bebida forte, mas ele se envolve naquela festa com pessoas que não entendiam o propósito da vida dele, e ele se deixa levar, e ele quebra este voto. Deixa eu dizer uma verdade para você aqui nesta noite. Ninguém cai do dia para a noite. Ninguém desvia, desviou ontem, desviou amanhã, não. É um processo. É dias que se passa sem orar. É dias que se perde o caminho do cantinho da cama, sabe aquele lugar que você conversa com Deus e que muito tempo você não vai lá? É isso. Você vai se ausentando, você vai caminhando passos distante de Deus. E aí a queda é quando há muito tempo você já estava distante dele. E Sansão, dia a dia, está caindo. Ele quebra o segundo voto. E mais uma vez eu imagino Deus no céu. Sansão, por que é que você está fazendo isso? Por que é que você está saindo do propósito, Sansão? Por que é que você está andando em caminhos errantes? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. E o Espírito Santo, irmãos, ele sempre nos orienta. Sempre quando você pensa em fazer alguma coisa errada, ou quando você vai fazer, o Espírito Santo vem e fala assim: olha, não faça. Não é por aí. Não ande com Bertano. Não ande com Ciclano. Não deixa fulano entrar na sua casa, na sua vida. O Espírito Santo fala. Só que tem vezes, irmãos, que a gente finge que não ouve. A gente vai deixando. Ele vai orientando e a gente vai deixando. E Sansão faz isso. Só que, quebrando ele 2 votos do nazireado, existia ainda um voto. E Sansão existia uma válvula de escape para ele. Segundo Números, capítulo de número 6, se o nazireu, ele quebrasse um determinado voto, havia uma esperança para ele. O que ele deveria fazer? Ele deveria procurar o sacerdote, confessar o seu pecado, dizer: olha, eu quebrei este voto, eu quebrei esta aliança. O sacerdote então pegaria o nazireu, raparia sua cabeça, ofereceria um holocausto, e passando-se 8 dias, o período da purificação, aquele nazireu poderia retomar o seu nazireado começando do zero. Então existia uma esperança para Sansão. Era voltar pelo caminho, se arrepender, procurar a liderança e dizer: eu errei, eu falhei, sacrifica por mim, ore por mim, me ajude. Era só raspar a cabeça, ou seja, a disciplina, e daqui a pouco tudo recomeçava. Só que Sansão tinha o problema da geração atual: o medo ou o não querer recomeçar. Nós vivemos em uma época em que as pessoas não querem recomeçar. Eu não estou generalizando, mas como eu disse, é melhor empurrando com a barriga, é melhor indo de qualquer jeito mesmo do que recomeçar. Porque recomeçar, irmão, custa caro. Recomeçar traz muita lágrima, traz muito choro, traz muita dificuldade. Então é difícil alguém querer recomeçar, porque tem preço. Quer um exemplo? Quando o filho pródigo, ele reconhece que perde tudo, não tem mais amigo, não tem mais ninguém. Ele sabe que ele tem um pai.
Só que o pai está distante. A Bíblia diz que o filho foi para uma terra longínqua. E agora? Quando foi, talvez ele tinha dinheiro para pagar a condução. Como é que vai voltar? Poderia bater o desânimo. O preço é caro para voltar. Eu não vou voltar, não vou conseguir. Mas ele estava disposto. Eu vou voltar. Então voltar tem preço, irmãos. Voltar tem que renunciar. Voltar muitas vezes tem que ouvir alguém dizer assim: olha lá, pregava, agora resvalou o pé. Pregava, agora não participou da ceia este domingo. Olha, mas deixa eu falar de você. O importante é você ter comunhão no céu. Lá chamande calabias tequebia demancho mandei e que te fala se mandai demancho co banaragai. Porque o que adianta as pessoas olhar para nós e dizer: canta muito, prega muito, mas quando na verdade aquele que nos sonda, ele olha para nós e diz: mas a vida está bagunçada. Do que adianta? Do que adianta sermos ovacionados e estarmos nos maiores cartazes por aí, mas se nós não temos intimidade e comunhão com o Todo-Poderoso? É melhor ter comunhão com Ele, irmãos. É melhor ainda que o homem nos critica, nós ter comunhão com Ele. Porque a Bíblia diz: é eu que sei os pensamentos que tenho o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sansão decide ter nome com o homem e perde o nome com Deus. Tem muita gente, irmãos, que já perdeu o nome, já perdeu a intimidade, já perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo. Diante dos erros que foi cometendo, não parou, não pediu perdão. Deus não tem problema, irmãos, com os nossos pecados. Nós falhamos, nós somos pecadores e não tem um justo sequer aqui hoje. Nós somos justificados em Cristo. Mas se alguém disser aqui que não peca, já está pecando porque é mentiroso. Todos nós pecamos. Mas Sansão, ele não decide voltar pelo caminho. O maior problema, irmãos, não é quando o homem peca, é quando ele peca e não se arrepende. Porque já aí não é pecado, é iniquidade. É quando eu peco deliberadamente, sem comprometimento nenhum com Deus. Sansão continua. Ele não volta pelo caminho, ele não pede ajuda. Só que se Sansão não quis ir até o sacerdote, para o sacerdote raspar a cabeça dele, tem alguém lá no céu dizendo assim: ah é? Eu vou permitir a sua cabeça ser raspada, mas vai ser de outro jeito, porque vai ser a forma de eu te parar. Existem situações que vão acontecer na nossa vida, irmãos, que Deus vai permitir, até mesmo certa catástrofe. Mas pasmem os senhores, até isso é o amor de Deus para nós. Porque a Bíblia diz que o pai corrige e exorta o filho que ama. Ele corrige. E às vezes, irmãos, ele vai permitir a gente bater com a cara na parede. Sabe para quê? Porque ele sabe que aí a gente vai reconhecer o caminho. Deus precisava permitir Sansão separado. Agora ele caminha para a sua queda. Diz a Bíblia, antes dele ir para Soreque, ele desce ainda em Gaza. Ele fica com uma prostituta. E olha a força, olha o Espírito Santo atuando na vida de Sansão. Ele já tinha quebrado 2 votos, irmãos. Mas lá em Gaza, quando ele está ali naquele lugar, os filisteus arquitetaram. De manhã cedo nós pegamos ele. Mas quando foi meia-noite, o Espírito Santo se aposta de Sansão. Ele arrebenta os umbrais da cidade, daqueles portões, e anda com aqueles portais sobre as suas costas. Não bastasse isso, ele com uma queixada de jumento, ele mata 1000. Ele pega 30 raposas e ali queima a seara dos filisteus. Ou seja, o Espírito Santo está se manifestando nele. Então para ele está tudo bem, porque o Espírito Santo ainda se manifesta. Está tudo tranquilo. Só que agora ele desce para Soreque, e ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Ele apaixona de tal maneira uma mulher filisteia. Só que o propósito de Dalila nunca foi sincero com Sansão. Dalila, ela foi colocada no caminho deste para destruí-lo, ou para tirar a força que havia dele. E quando Sansão se apaixona por esta mulher, ele começa a se entregar a ela. Enquanto a nação de Israel está sendo oprimida pelos filisteus, Sansão está brincando, irmão, de paixão, brincando de se relacionar com alguém que não se pode. Mas Dalila então começa a perguntar: onde consiste o segredo da sua força? Era tudo o que ela queria saber. Sansão, a primeira feita, diz assim: olha, se me pegar com 7 vermes ou 7 espécies de cipó, não secos, ainda verdes, e me amarrar com 7, eu perderei minha força e eu serei como um homem comum. Dalila faz Sansão dormir e assim o amarra. Quando Sansão está no sono amarrado, Dalila grita: Sansão,
os filisteus vêm contra ti. Sansão levanta, arrebenta aquelas cordas, e ele se levanta contra os filisteus e os derrota. Dalila fica triste com Sansão e pergunta: Sansão, tu falaste mentira para mim. Onde consiste o segredo da tua força? E Sansão diz: olha, se pegar 7 cordas novas e me amarrar, eu perderei minha força e serei como um homem comum. Dalila faz Sansão dormir mais uma vez, amarra Sansão com as cordas novas e dá o grito: olha, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E Sansão arrebenta aquelas cordas, derrota os filisteus. Pela terceira vez, Dalila pergunta a Sansão: onde consiste o segredo da tua força? E Sansão vai dizendo: olha, se pegar as minhas 7 tranças. Aí ele já começa, irmãos, descobrir-lhe o seu propósito, o seu secreto com Deus. Se pegar as minhas 7 tranças e amarrar e colocar um pino de liça, eu perderei minha força e serei como um homem comum. Dalila faz Sansão cair no sono, faz da mesma forma e grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti, Sansão. Sansão levanta mais uma vez, ele arrebenta tudo, ele acaba com tudo, ele destrói os filisteus. Eu imagino que a cada vez que Sansão levantava, ele dava uma gargalhada, pensando: ninguém pode me vencer, não há quem me pare. Sansão está brincando com o pecado, brincando com o fogo, irmãos. Irmãos, não brinque com o pecado, não brinque com coisa séria, porque você pode resvalar os pés e perder a intimidade com ele. Se tem uma coisa que Satanás faz, é estudar-nos para ver qual é a nossa fraqueza. Tudo que ele quer é saber qual é a sua fraqueza. E uma vez que ele sabe, ele constantemente, ele vai preparar situações para te pegar na tua fraqueza, para te pegar na sua dificuldade. Dalila agora apela para o lado sentimental e diz: Sansão, tu não me amas, porque você está brincando comigo. Se você me amasse, você teria falado, você me daria uma prova de amor. Sansão, levado-se pelo aquele amor aparente, por aquela paixão enganosa, ele descobre o seu coração. E ele começa a dizer para esta mulher, dizendo: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sou nazireu, desde o ventre da minha mãe, e não se pode passar navalha na minha cabeça, porque no dia que passar, eu serei como um homem comum. Observe que era 3 votos: era não tocar em cadáver, não beber bebida forte e não cortar o cabelo. Mas Sansão só faz menção de um. Sabe por quê? É porque Sansão só sabia que restava mais um. Ele sabia que tinha pecado, que tinha quebrado os outros 2 votos. E ele disse: se cortar o meu cabelo, ou seja, é a minha última chance. Se cortar, eu serei como um homem comum. Dalila faz Sansão dormir. E quando Sansão está dormindo, o sono da inocência, ela chama alguém, e eles vêm, começa a raspar a cabeça de Sansão. Eu imagino as tranças caindo ao chão, a obediência sendo quebrada, e alguém no céu dizendo: não, Sansão, não faça isso. A cabeça é raspada. Dalila dá o grito dizendo: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Sansão se levanta: levantar-me-ei como das outras vezes, e os derrotarei. Sabe o que Sansão está dizendo aqui? Eu sempre venço, sempre dá certo. Eu peco e Deus me opera na minha vida. Eu erro, e o Espírito Santo se aposta de mim. Eu sempre vou vencer, eu sempre consigo. Mas a Bíblia diz assim: mas não sabia Sansão que o Senhor já havia se retirado dele. O Espírito Santo descia e se apossava. Só que teve um dia que ele não voltou mais. Teve um dia que ele entendeu que não havia espaço mais para ele. Ele foi embora e não desceu. E quando Sansão diz: levantar-me-ei, mas o Espírito Santo já não estava. Aí quando ele diz assim, ele percebe: cadê a força? Cadê a força? Cadê a força? A força nunca foi de Sansão, a força sempre foi dele. João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. É nessa hora que Sansão entende: mas peraí, então não é eu? Então a força não é minha? Não, Sansão nunca foi. Sempre foi ele. Sempre foi o poder que vinha do alto, nunca foi ele.
Querido, loucos somos nós, se um dia nós caímos na besteira de pensar que só porque pregamos bem ou cantamos bem, ou porque somos líder de alguma coisa, pensamos que somos alguma coisa, nós seremos os mais miseráveis. Nunca foi nós, sempre foi Ele, sempre foi o poder de Deus em nós. Se fosse eu aqui nesta noite, você não pararia para me ouvir, irmãos. Você talvez ouviria 5 minutos e queria ir embora, mas se você está ouvindo até agora é porque é o Espírito de Deus que me usa, e eu entendo isso, eu atribuo a Ele a honra e a glória, porque eu sei que é Ele que merece a honra e a glória. Alabaxande, aplauda o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor. Por que esta igreja está completando 34 anos, pastor Alain? É porque é o Senhor que está na frente. Porque se fosse o homem que estivesse na frente, não tinha feito nenhum ano. Mas Jesus diz: olha, ninguém poderá oprimir a minha igreja. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Ele é o dono da igreja. É por isso que esta igreja completa 34 anos, irmãos. Quantas vezes, pastor Alain, que talvez alguém pensou: vamos parar, está difícil, está apertado. Mas aí o Senhor vem dizendo: não vai parar não. Eu sou o dono dessa obra. E por isso é o 34º ano. E assim vai continuar, pastor Alain, porque Ele está no controle de tudo. E quando nós temos Ele, e quando Ele está em nós, nós podemos todas as coisas. Sansão vê que agora não está mais forte. Os filisteus pegam Sansão, colocam ele no cárcere, furam seus 2 olhos e colocam Sansão para rodar moinho no cárcere. Olha a situação daquele que Deus fez um milagre tão grande para que ele nascesse. Alguém que não poderia nem nascer, irmãos, Deus fez. Ele via este mundo. Alguém que recebeu uma força diferenciada de qualquer outro juiz, agora está com os olhos vazados e rodando moinho no cárcere. Que situação deplorável. Só que, como eu disse, é a situação que Deus permitiu para que Sansão fosse restaurado, para que Sansão fosse resgatado. Pastor Josué Brandão, ele traz alguns estudos em algumas mensagens, trazendo por tema confrontação. O momento que Deus cerca o homem. Existe um momento que Deus dá corda para o ser humano. Deus vai deixando e o ser humano vai. Só que chega uma hora que Deus puxa a corda, irmãos. E quando Ele puxa a corda, dói na ótica humana, mas é o socorro de Deus para nós. Se Sansão não quis cortar o cabelo lá pelo sacerdote da forma certa, então os filisteus veio e rapou a sua cabeça. Só que quando Sansão se vê lá dentro do cárcere, irmãos, quando Deus parou ele, colocou ele naquela situação de particular, de isolamento, é aí que a vida veio à tona. É aí que começa quem passar diante dos olhos espirituais dele a promessa. Quem sabe Sansão com os olhos vazados, irmão, não enxerga mais nada, mas está rodando o moinho pensando: o que eu fiz da minha vida? Por que eu brinquei? Por que eu não ouvi? Por que eu não procurei o sacerdote? Por que eu não recomecei? É nessa hora que a vida passa diante dos nossos olhos. E eu faço um paralelo rapidamente com a minha vida espiritual. Aceitei Jesus com uns 16 anos, mas aos 20 anos, depois de 4 anos servindo a Deus, batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, pregando a palavra em cultos de mocidade, nos cultos ao ar livre, não aguentei, fracassei, rasparam o meu cabelo, espiritualmente falando. Lá fora, 7 para 8 anos do mundo, nas drogas, nas trevas. Eu ia para dentro do meu quarto pegar uma roupa para ir para a balada, e eu me deparava com os ternos, e eu ficava triste. Mas há 7 para 8 anos atrás, irmãos, distanciado dos caminhos do Senhor, teve um dia que Deus falou assim: eu vou puxar a corda hoje. Eu saí para me embriagar numa balada, e neste dia eu comecei a me relacionar com uma moça que eu não sabia que era ex-mulher de um traficante. E naquele dia Deus me deu uma visão. Quando eu estava com esta moça em um determinado lugar em Mariana, eu estava drogado, eu estava alcoolizado, totalmente fora de mim. Quando de repente eu vi alguém passando em um carro, em um Golfe, e esta pessoa deu um olhar para mim. Nesse simples olhar, irmãos, eu embriagado, o Espírito de Deus me deu uma visão. Eu tomando 2 tiros e caindo no chão.
Quando eu tive esta visão, na mesma hora eu me assustei. Eu estava junto com esta moça e estavam algumas pessoas à volta. Eu comecei a sair correndo desesperado. Eu me curei na hora do efeito da droga e do álcool, porque eu tive esta visão nítida diante dos meus olhos. E de repente, eu ali em Mariana, perto do SJ, eu estava naquele ponto que vem para Antônio Pereira. Eu corri até aquele ponto, parei ali naquele ponto, e eu nunca vi aquele lugar sem luz, sem energia, irmãos. Por volta de 11 horas da noite. Só que quando eu estava naquele ponto de ônibus, eu vi o Golf se aproximando de mim. E naquela hora minha vida passou diante dos meus olhos. Eu lembrei de eu recebendo o batismo com o Espírito Santo. Eu lembrei de eu no culto da mocidade adorando e bendizendo o Senhor. E a minha vida passou diante dos meus olhos. Eu disse: Senhor, eu tentei ouvir a sua voz a tempo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quando eu abaixei a minha cabeça e pensei, já está tudo perdido, de repente aparece um outro carro na direção contrária. E essa pessoa diz: Maxson, você está indo para o Pereira? Eu falei: eu estou, com lágrimas nos olhos. Eu entrei dentro daquele carro. O Golf se aproximou, irmãos. Por incrível que pareça, ele não me viu entrando dentro daquele carro. E quando eu estava dentro daquele carro e olhei para trás, do vidro de trás, eu vi duas pessoas descendo naquela gurita e procurando, naquele ponto de ônibus. E lá dentro daquele carro, o Espírito Santo disse para mim: olha, é a sua última chance. Volta hoje, ou então não será nunca mais. Eu chorei dentro daquele carro. Cheguei em casa, no quartinho que eu morava, ali na casa da minha mãe, no terraço. Eu dobrei os meus joelhos e disse: Deus, eu volto hoje. Eu me rendo, eu me curvo. Mas eu digo uma coisa, Pai: eu não quero ser apenas mais um na sua casa. Se é para voltar, eu quero voltar cheio do teu poder e cheio da tua glória. Me usa para este tempo, Senhor. E como então o Senhor disse para mim naquela hora: meu filho, eu te aceito, eu te dou uma nova oportunidade. E te digo mais: todas as vezes que você pregar, diga para o caído que eu sou Deus que dá uma nova chance. Eu sou Deus que restaura. Recantou Iche Debedegebete Flácia Bandorexi Kebai. Eu vim aqui pregar de um Deus que não tem lata de lixo. Eu vim pregar de um Deus que não desiste de você. Você pode até ter desistido, mas Ele não desistiu. Ele te fez uma promessa. Ele está aqui te dizendo: olha, eu vim para reavivar a tua vida nesta noite. Quando Sansão se arrepende dentro do cárcere, Sansão começa a dizer lá dentro: Deus, pelo menos mais uma vez, me dá mais uma chance, Deus. Olha para mim, Senhor. Parece que vejo alguém lá no céu olhando e dizendo: é assim que eu te queria, Sansão. Lembra que Sansão tinha que raspar a cabeça e ir até o sacerdote? Ele não raspou, mas agora a cabeça está raspada. Então a cabeça já está raspada, mas ele está preso, não tinha um sacerdote para ele confessar. Sabe o que ele faz? Ele entra diante do sumo sacerdote, aquele que foi segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que a Bíblia diz em Hebreus que ele é mais excelente do que Arão, o sumo sacerdote eterno e fiel. Ele entra na presença do sumo sacerdote e diz: Deus, me dá mais uma chance. E Deus olhando: aleluias, eu vou dar ele uma nova chance, porque não há quem se quebranta diante de Deus e que Ele não perdoa. A Bíblia diz: olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Davi diz que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. A Bíblia diz que Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele habita também no contrito de espírito para vivificá-lo. Ele disse: clama a mim e eu responder-te-ei. Não há quem clama, não há quem se humilhe, que Ele jogará fora, mas Ele estenderá as mãos. Eu não sei o que você fez, mas se você pedir Ele perdão nesta noite, aquele que tem poder para perdoar pecados está aqui nesta noite. Satanás está dizendo assim: olha, você pecou, não tem mais jeito. Mas o apóstolo João diz: olha, se você pecar, tem um advogado no céu. Ele está lá diante do Pai, à direita do Pai, para perdoar os nossos pecados. Quando Sansão pede perdão, irmãos, a Bíblia diz que lá do outro lado, os filisteus, sabe o que eles fazem? Festa, banquete. Enquanto Sansão estava cheio de poder, os filisteus eram oprimidos. Mas quando Sansão perde a força, o que os filisteus fazem? Gente, vamos festejar aqui agora. Mas festejar por quê? Ah, porque agora não tem mais ninguém para oprimir a gente. Não tem ninguém para pôr fogo na nossa seara. Não tem ninguém com uma queixada para matar 1000. Acabou. Já era, porque nós acabamos com ele. Faz o seguinte: pega ele lá, pega o fortão lá. Vamos
fazer ele de palhaço aqui, traz lá Sansão. O povo está fazendo festa. Só que não sabia que aqui no cárcere tinha alguém dizendo: Deus me dá mais uma chance. Juízes capítulo 16, versículo 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Do lado de cá Satanás está dizendo: não prega mais. Mas do lado de cá, pastor Miguel, o cabelo está crescendo. Do lado de cá Satanás está dizendo: não canta nunca mais. Mas do lado de cá o cabelo está crescendo. Alguém está dizendo: nunca mais vai ser ninguém, porque Satanás está dizendo: eu tenho a rasteira. Mas o cabelo está crescendo. Eu não sei o que você fez, mas eu vim aqui para te dizer nesta noite: o teu cabelo volta a crescer nesta noite. A sua intimidade volta nesta noite. Sabe qual foi o problema de Satanás? Foi querer fazer chacota, foi com você. Foi não te matar quando podia. Quis ele brincar, quis ele fazer chacota. Mas Deus vai te fazer você ressurgir da cinza, porque o teu cabelo volta a crescer. Quando Sansão está lá no cárcere com os olhos vazados e pedindo: me dá mais uma chance, de repente chega alguém, pastor Alain, o moço, aleluia, aqui eu coloco como Espírito Santo, o Deus que recebeu a oração de Sansão. Sansão escuta o barulho da porta, não sabe quem é, mas de repente alguém lhe pega pelo braço. Vem, Sansão, vamos lá. O povo está pensando, quem sabe, que vai zombar de você, mas vamos lá cumprir o propósito. Vamos lá, Sansão, fazer aquilo que Deus arquitetou para a tua vida. Quem sabe, aquele moço falando. E Sansão vai caminhando, vai caminhando. E é nessa hora que Sansão diz assim: olha, me coloque perto das colunas, porque os filisteus estavam fazendo festa no lugar e tinha várias colunas no lugar, várias pessoas. E o moço leva Sansão, coloca Sansão perto de uma coluna. Sansão se agarra de um lado, se agarra do outro, e ele pede: Deus, faz de novo, Deus. Faz mais uma vez. Faz como antes, Deus. Aí o Espírito Santo, que tinha ido e não tinha voltado, agora ele desce. Porque houve arrependimento, porque houve quebrantamento, porque houve pedido de misericórdia. O Espírito Santo desce, irmão, e se aposta de Sansão. E a Bíblia diz que Sansão, ele puxa todas aquelas colunas, e todo aquele lugar se desaba sobre os filisteus, e todos os filisteus morreram. Sansão não suicidou, mas ele deu a sua vida para cumprir um propósito. E a Bíblia diz que Sansão matou mais em toda a sua morte do que em toda a sua vida. Minutos antes de Sansão morrer, ele fez muito mais do que fez a vida inteira. Talvez você não foi muito produtivo até hoje, mas a tua história muda. Não é porque o diácono Maxwell está aqui pregando, não, quem sou eu? Mas é porque o Deus que te sonda e te conhece marcou esta noite para dizer para você: olha, quer mudar de vida? É divisor de água esta festa na tua vida. É divisor de água. Você não pode ser mais o mesmo, você não pode ser mais comum, mas é tempo de você entender que há um propósito de Deus sobre a sua vida. Sansão cumpre o propósito. Ele morre e dá a sua vida. Lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, lá está o nome de Sansão. Sabe por quê? Porque arrependeu. E Deus não levou o tempo de sua ignorância, mas fez com que o seu cabelo crescesse e a sua intimidade voltasse. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Está aqui alguém nesta noite que o cabelo cresceu espiritualmente falando, e Ele tem isso para você também. Eu não sei se tem entre nós aqui alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, distanciado do Senhor, e precisa fazer uma aliança com Ele nesta noite. Seja aqui ou seja na tua casa, você pode escrever nos comentários que a igreja vai entrar em contato com você. O Senhor te trouxe aqui hoje para um compromisso. Tem alguém aqui nesta noite que quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui nesta noite que quer assumir de novo esta aliança com Ele, este compromisso? Porque o teu cabelo está crescendo. A tua história não acaba assim. Estão zombando de você, estão rindo de você, mas não acaba desta maneira. Mas o Senhor trouxe misericórdia e restauração para a sua vida. Quando eu estava vindo no carro hoje junto com o missionário Diego, eu estava ouvindo aquele louvor, ainda que a figueira não floresça. E eu falei com o missionário Diego: Diego, já pensou se tivesse alguém para cantar esse louvor? Aí quando eu cheguei aqui, eu falei com o pastor Alain, o grupo estava cantando. Os irmãos podem cantar esse louvor em nome de Jesus? Ainda que a figueira não floresça. Oh, meus irmãos, você quer ser restaurado aqui nesta noite? Você pode fazer como Sansão, começar a confessar para Ele agora. Você pode começar a orar agora dizendo: Deus, oh meu Deus, faz como antes. Lembra como você chorava no princípio?
Lembra que quando está na casa de Deus para você não era algo penoso, era privilégio para você, era uma satisfação muito grande. Pois é, chegou o tempo de você voltar ao princípio. Chegou o tempo de você voltar ao primeiro amor. Sabe aquela sede de orar, sabe aquela vontade de pregar a palavra, de fazer missões? Isso volta para o teu coração nesta noite. O Senhor está restituindo na tua vida tudo aquilo que foi roubado. Furaram os teus olhos, raparam tua cabeça, mas o Senhor abriu a tua visão espiritual. É um novo tempo para a tua vida. É um novo tempo para esta igreja. Tem alguém que recebe isso aí? Tem, deixa eu ver se tem. Lá em cima tem. Tem alguém recebendo, tem alguém aqui embaixo recebendo. Tem alguém em casa recebendo, então recebe. Porque é o Deus que te ama. É o Deus que te chama, que te diz: eu não te jogo fora, eu não desisti de você. Chamantocou mandara bagala bagara bagai. Você tem glória a Deus aí? Tem. Ele merece. Você tem aleluia aí? Tem. Ele merece. Você tem língua estranha aí? Tem. Ele merece. Cantou. Eu estou vendo uma irmã recebendo. Tem uma irmã recebendo lá atrás. Isso é o poder de Deus. Isto é a glória de Deus que está na casa. Recebe em cima, recebe o poder de Deus. Ó Sansão, é um novo tempo. Sinta aí, ó, o cabelo crescendo. Olha o cabelo crescendo. Olha o cabelo crescendo. Satanás perdeu. Satanás perdeu. Essa luta não vai te matar. Esta luta não vai te matar. Recebe, recebe. Recebe, recebe o toque, recebe o renovo, recebe o poder, recebe o unção. Seja usado, filho meu, seja usado como tens usado. Seja cheio, filho meu. Choro dura uma noite, mas a alegria ele está na casa, olha ele, ele está na casa, ele está na casa de Deus, ele está na casa. Recebe na sua casa, recebe na tua casa. Seja restaurado, seja renovado. Ela vem pela manhã. Ele está restaurando vidas. Ele está restaurando vidas. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Chora mesmo. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide e o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Se alegra, se alegra, se alegra, se alegra. Recebe, recebe, recebe. Nós estamos em festa. Nós estamos em festa. Ei! Oh! É um novo tempo para a tua vida. É um novo tempo. Ei! Recebe algo que vem do céu. Recebe algo que vem do céu, que vem do alto, que vem de Deus. Se alegra mesmo, se alegra mesmo, porque a vitória é nossa, a vitória é nossa. Aleluias. Eu quero fazer algo aqui nesta noite. Estenda as mãos para alguém que está do seu lado.
Estenda as mãos para alguém. Você vai fazer uma oração nesta noite. Você vai interceder por esta pessoa. Porque enquanto nós intercedemos um pelo outro, o Senhor vem com poder sobre a nossa vida. Eu faço isso, já encerro a minha participação aqui. Você vai orar por esta pessoa e você vai dizer: Deus, toca nesta pessoa de uma forma especial. Toca nesta pessoa com poder, Deus. E Deus vai tocar em você. E através do que vai sair de você, das tuas mãos, esta pessoa vai receber uma porção dobrada. Esta pessoa vai receber o renovo que ela tem pedido. A unção que ela tem pedido, ela vai receber através da tua vida. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, você diga para alguém: recebe o poder de Deus. Eu vou contar até 3 e você ministra sobre esta pessoa. E no 3, Deus vai marcar a tua vida, Deus vai marcar a tua história. E eu conto dizendo: é 1. Você vai receber algo que vem do céu. É 2. Você vai receber uma porção dobrada. É 2,5. Se prepara, porque vem algo sobre a tua vida. É 3. Recebe agora. Recebe agora. Seja cheio agora. Seja tocado em casa. Seja tocado aqui. Seja cheio. Seja cheio. Receba o batismo com o Espírito Santo. Fala em línguas. Olha aí. Olha aí. Pegou. 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 Encheu, encheu, encheu. Seja cheio, vaso. Seja cheio nesta noite. É o Pai que está na casa. 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 Recebe. Olha, deixa encher. Deixa encher. Deus é contigo, pastor Miguel. Deus é contigo. Deus está naquela obra. Deus está naquela obra. Ecandarabachara. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. O cabelo voltou a crescer. O cabelo voltou a crescer. Recebe o renovo. Recebe a unção. Ei, Lamancho. Ei. Recebe o renovo. Recebe o renovo. Recebe a unção. Você vai ser como antes. Você vai ser como no princípio. Se prepara para receber de novo tudo aquilo que foi roubado, que foi perdido. É um novo tempo. É um novo tempo. Recebe. A Deus na casa, Josué. Deus está na casa. Deus está na casa. Deus está na casa. Olha aí, gente. Olha que igreja avivada. Olha aí, pegou. Pegou. Pegou, Diego. Olha aí Deus pegando. Olha aí Deus enchendo. Eu vejo lágrimas. Eu vejo choro. Ei. Deixa queimar, deixa queimar, deixa. Deixa queimar, deixa. É o fogo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa. 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 Deixa ele te encher. Aleluia. Aleluia.
Deixa queimar. É um novo tempo. É um novo tempo. Chora mesmo. Lava a tua alma. Lava a tua alma. Lava a tua alma nesta noite. Chora mesmo.